Alguém na escuta? Atenção, sobrevivente. Se você está ouvindo esta transmissão, significa que venceu mais um dia. Pensar pequeno é silencioso, mas destrutivo. Ele não faz barulho, não avisa e não dói na hora. Mas limita, reduz, aprisiona. Sonhos, decisões, possibilidades inteiras. Permaneça comigo. A transmissão vai começar. Pensar pequeno não parece um problema no começo. Na verdade, parece prudência, parece maturidade. Parece apenas uma forma de evitar frustrações maiores. Você reduz expectativas para não se decepcionar. Diminui sonhos para não correr riscos. Aceita menos para não lidar com o peso de tentar mais. E sem perceber, começa a construir uma vida menor do que poderia. O mais perigoso é que isso não acontece de forma brusca. É silencioso, gradual, quase invisível. Quando você percebe, já está vivendo dentro de limites que nunca foram impostos pelo mundo, apenas aceitos pela sua própria mente. E é sobre essa prisão silenciosa que vamos falar hoje. A vida não é para os fracos. O amanhã pertence àqueles que resistem, que caem e se levantam, que transformam desafios em degraus para algo maior. Aqui, você aprenderá a se fortalecer, a desafiar seus próprios limites e a se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque sobreviver não é o bastante, é hora de vencer o amanhã. O sobrevivente do amanhã. Pensar pequeno é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem que existem, porque diferente de outras limitações, ela não é imposta pelo mundo externo. Ela nasce dentro da própria mente. No início parece prudência, parece maturidade, parece apenas uma tentativa de evitar frustrações maiores. A pessoa reduz expectativas para não se decepcionar, diminui sonhos para não lidar com o risco do fracasso e passa a aceitar menos do que realmente deseja como forma de autoproteção emocional. Só que essa proteção tem um efeito colateral perigoso. Ela começa a redefinir o que a pessoa acredita merecer viver. Com o tempo, aquilo que era apenas cautela vira identidade. A pessoa deixa de se ver capaz de grandes conquistas, passa a se enxergar como alguém comum demais para tentar algo extraordinário e começa a viver dentro de limites que nunca foram testados, apenas aceitos. Essa é a prisão invisível. Não existem grades físicas, mas existem crenças que restringem decisões, comportamentos e ambições. O mais perigoso é que essa prisão não causa dor imediata. Ela causa anestesia lenta. A pessoa continua vivendo, porém sempre com a sensação silenciosa de que poderia estar indo mais longe. Existe um tipo de conforto que descansa e outro que paralisa. Pensar pequeno alimenta o segundo. Ele cria uma zona de estabilidade ilusória, onde nada exige crescimento real. A pessoa se convence de que está tudo bem permanecer onde está, porque pelo menos ali não existe o desconforto da tentativa frustrada. Só que a ausência de risco também significa a ausência de expansão. Quando você não tenta algo maior, também não desenvolve capacidades maiores. Quando não se expõe a desafios, não fortalece a própria mente para suportar pressões maiores. Esse conforto começa a corroer silenciosamente a autoconfiança, porque no fundo a pessoa sabe que está evitando crescer. Aos poucos, a acomodação passa a ser confundida com maturidade, e a estagnação passa a ser vista como estabilidade, quando na verdade é apenas medo prolongado. Muitos pensamentos pequenos não nasceram em você, foram instalados ao longo da vida. Vieram de críticas repetidas, de ambientes limitados e de pessoas que projetaram seus próprios medos nas suas possibilidades. Frases aparentemente simples vão se acumulando. Isso não é para você. Sonha menos. Seja realista. Repetidas vezes, elas deixam de soar como opinião e passam a soar como verdade. O problema é que a mente não distingue facilmente o que é fato e o que é condicionamento emocional. A pessoa cresce acreditando que certas conquistas são altas demais, que determinados sonhos são impossíveis e que ultrapassar certos padrões seria arrogância. Assim surgem limites que nunca foram testados na prática, apenas aceitos internamente.
A vida dificilmente cresce além da visão que você tem de si mesmo. Quem se enxerga pequeno toma decisões pequenas, aceita condições pequenas e constrói resultados proporcionais a essa percepção. Antes de qualquer conquista existir no mundo físico, ela precisa ser autorizada na mente. Sem essa autorização interna, toda tentativa de crescimento parece desconfortável demais para sustentar. A pessoa até começa algo maior, mas recua, porque aquilo entra em conflito com a identidade limitada que construiu ao longo dos anos. Grande parte do pensamento pequeno é apenas medo com aparência de lógica. Ele se apresenta como prudência, como responsabilidade, como realismo. A pessoa diz que está sendo racional, quando na verdade está apenas evitando o desconforto de tentar algo maior. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não dar conta, medo de sair do padrão que sempre viveu. Para não enfrentar esses medos, ela reduz o tamanho das próprias metas e chama isso de maturidade emocional, quando na verdade é apenas autoproteção disfarçada. Todo limite mental só parece sólido até ser confrontado. Quando alguém age apesar do medo, apesar da dúvida e apesar da insegurança, algo se rompe internamente. A mente entende que era possível, e esse rompimento cria um novo padrão psicológico. Pensar grande deixa de ser esforço e passa a ser postura. A pessoa para de pedir permissão mental para crescer e começa a agir em direção a versões mais expansivas de si mesma. É nesse momento que a prisão invisível começa a perder força, porque a mente finalmente entende que os limites nunca foram paredes, apenas crenças. Pensar pequeno nunca parece perigoso enquanto está acontecendo, mas quando os anos passam, o peso aparece, não pelo que você tentou e falhou, mas pelo que nunca tentou. A verdadeira limitação não é externa, é mental. E toda expansão começa no momento em que você decide que não vai mais viver do tamanho do medo, mas do tamanho do seu potencial. Hoje, observe seus próprios limites mentais. Pergunte a si mesmo: onde estou aceitando menos do que desejo? Onde estou evitando crescer por medo? Qual decisão estou adiando por pensar pequeno? Identificar já é o primeiro rompimento. Se essa transmissão fez sentido para você, deixe um like para que ela alcance mais sobreviventes. Se quer continuar fortalecendo sua mente, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa romper limites invisíveis. Porque quando uma mente desperta, outras despertam junto. Até o próximo episódio. Juntos, vamos mais longe.